Boa noite, irmãos. Boa noite, David. Boa noite, pastor. Tudo bem, Davidson? Vai lá e volta, rapaz. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Você não vai me deixar na saudade de Matão, não, né? Como é que é, senhor? Você lembra? Você fez um compromisso comigo. O que é que o senhor quer? Louvar o Criador. O senhor vai querer cantar? Lógico. E qual é a música? Eu então vou ver lá. Então vê lá, me Eu fala. queria aquele do Vasco Mato Grosso, que a igreja nem sabe quase esse hino. Tá bom, vai lá. Pode ser ele, né? Mas pode ser na hora que você achar que dá. Tá. Tá? Conhece esse homem? Muito. Irmãos, nós vamos dar início a estudos da nossa palavra, da palavra de Deus. O quadro está longe, não sei se vocês conseguem ver lá, nós vamos ver sobre obediência, tá? E hoje eu estou muito contente porque hoje estou com um grupo muito bom aqui, bastante gente tocando. Quero que toda quarta-feira a gente tenha um grupo mais ou menos de umas 10, 12 pessoas cantando e tocando a palavra do Senhor, né, conduzindo o louvor. É muito bom. Quarta-feira eu sei que é um dia muito corrido na maior parte do tempo, estamos de férias. Nas férias a gente sempre colhe alguns frutos novos, mas quem sabe ao longo do ano a gente consiga melhorar isto. Salvo engano é a Silvia. Silvia, você, Silvia? Nem acredito, Silvia e Marina. Graças a Deus, que saudade, Silvia. Para quem não conhece a Silvia foi membro aqui, nós fomos adolescentes aqui. Só coisas santas que nós fizemos aqui, né, Silvia? Nada que ninguém possa dizer nada contra nós. Seja bem-vinda, viu, Silvia? Está morando em Junqueirópolis. Ah, é verdade, Junqueirópolis. Seja bem-vinda. Eu vou deixar aquele português, esse hino aqui, é uma correção para a vida da gente. Tá bom. Tá? Nunca, meu Tá. Então, seja bem-vinda, Silvia, Marina. Fazia tempo que não vejo. E as outras meninas? Quem que é que está aí? A Marina mesmo, né? Acertei. Ficaram em casa. Lá em Junqueirópolis. Então manda um abraço para elas, para o Milton, tá bom? Deus abençoe. Depois vocês podem conhecer a Silvia melhor. Então voltando, que bom que a gente tem uma equipe hoje. A equipe é o Ministério Ponto de Encontro. Tem procurado desenvolver um trabalho. Essa é uma das coisas que assim Deus tem posto no nosso coração, de ter um trabalho de louvor e palavra, especialmente para a gente poder expandir um pouco mais a mensagem do Evangelho, com uma visão bastante de atingir o jovem, buscar apresentar para a juventude a mensagem do Evangelho e a importância dessa mensagem para os dias de hoje. Então o Ministério Ponto de Encontro tem desenvolvido isto. Nós tivemos 6 meses de teste, de treinamento, e Deus tem aprovado esse ministério e nós vamos começar um novo ano, e eles já começam esse novo ano hoje aqui com a gente, mas assim, oficialmente, digamos, no aniversário da igreja, que será na sexta-feira e no sábado, com a direção do Ministério Ponto de Encontro, o louvor, e também no domingo dirigindo os louvores com a igreja, né? No aniversário da nossa igreja, este casamento da igreja, do nosso projeto Ponto de Encontro, com o louvor da nossa igreja. E esse ano há muitos desafios. Eu peço a vocês que orem, que o Ministério Ponto de Encontro não vai fazer encontros mensais aqui, ele vai fazer bimestrais, e no meio, entre um trabalho e outro, a gente quer ver se consegue incluir um trabalho evangelístico fora, né? Levar o Ministério Ponto de Encontro para outros lugares. Eu tenho pensado em levar para escolas. E se você conhecer outros espaços que possam receber um ministério como este, louvor e palavra, é só nos procurar, a gente está precisando de ideias, ok? Nós vamos começar com uma palavra de oração, e depois eu vou passar a palavra ao irmão Adalto. Ele vai cantar um hino, né? Desde a semana passada ele está me pedindo para cantar um hino, né, seu Adalto? Então ele vai cantar um hino e depois a gente vai iniciar com louvor também do Ministério Ponto de Encontro. Senhor,
Tu és um Deus que nunca desampara seu povo. O Senhor guarda para o seu povo sempre o melhor. Ainda que sejam lutas e desafios da vida, o Senhor guarda para o seu povo o trabalhar do coração, de nos fazer cada vez mais obedientes a Ti. Pai, tudo que nós queremos é ter a nossa mente igual à mente de Jesus Cristo. Ele que é o modelo máximo de obediência, de entrega, de confiança, de santidade. Então, Deus, nos encontramos esta noite para aprender, para desenvolver a nossa fé, para aplicar ao nosso dia a dia verdades que estão na Tua Palavra e precisamos desenvolvê-las. Então abra a nossa mente, nos ajude e nos abençoe. No estudo da Tua Palavra, se fixe ao nosso coração, impregne a nossa alma, para que possamos viver de maneira diferente, tomar decisões de maneira diferente, falar de maneira diferente, pensar de maneira diferente, sentir de maneira diferente, fazer escolhas diferentes, tudo conforme a Tua vontade. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá então em Gênesis. Vimos a semana passada, esse aqui é um conceito importante, vamos tentar recuperar. Você que não esteve conosco semana passada, está hoje, ou mesmo na internet, você não teve a oportunidade ainda de ver o primeiro estudo. Na semana passada, quando começamos a falar de obediência, um conceito que queríamos que ficasse bastante claro é o conceito de obediência estrutural. Obediência está no centro da estrutura da criação. Vamos lá, gente, vamos combinar uma coisa, tá? Tem coisas que não são simples de dizer, nem eu sei a melhor maneira de dizer, então eu conto muito com a participação de vocês e a colaboração, porque aí a gente vai construindo juntos, ok? Então não tenha medo de participar. Há um microfone aqui. Para participar, você vai levantar a mão, Daniel vai até você, ok? E ele leva o microfone para a gente, para todos poderem ouvir, inclusive quem está pela internet. Então deixa eu falar um pouco desse conceito de obediência estrutural. Quando Deus disse assim, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Então houve um comando, a voz de Deus, né? Ela foi o comando do haja luz e houve uma resposta. E essa resposta foi uma resposta obediente. Então houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então não só teve uma resposta em termos de estrutura, aconteceu a luz, mas teve uma resposta em termos morais. A luz que apareceu era boa. Então quando eu digo que existe uma obediência estrutural, esse é um exemplo. Deus comanda todas as coisas. Está tudo sob as ordens de Deus. Por exemplo, a folha está lá no alto de uma árvore e ela está numa manhã muito triste, ela está com um pensamento suicida e ela fala, vou cair. É assim que funciona? É assim, gente? Não é assim, não é a folha que fala assim, eu estou num pensamento suicida e vou cair. Não, a Bíblia diz que até o cair de uma folha da árvore é um ato dirigido, controlado por Deus. Assim, a existência de todas as coisas é sustentada pela palavra de comando de Deus. Se você conseguir compreender isso, ou seja, receber esta... Onde que eu pus o apaga? Ah, está ali. Se você conseguir entender que Deus comanda todas as coisas,
o comando de todas as coisas, de toda a existência, de toda a obra da criação. Isso aqui é a criação. Tudo é controlado pela palavra de comando de Deus, ou seja, nada acontece sem o controle de Deus. Você terá entendido o que eu estou chamando de obediência estrutural. E Deus comanda as coisas para que aconteça o melhor. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, gente? Todo mundo recebe isso tranquilamente, sem problemas com essa afirmação? Tem alguma coisa fora do controle de Deus? Vou fazer pergunta então. O diabo está fora do controle de Deus? Tem certeza? O diabo também está dentro aqui dessa obediência estrutural? Quer dizer que o diabo é obediente? O diabo é obediente? Faz só o que Deus quer? Tem gente dizendo sim, mas querendo dizer não. Fala a verdade. Tudo bem, gente, pode discordar. Aqui não, aqui não é o livro da vida não, tá? O livro da vida é aquele que você não pode discordar. Esse aqui não. Fala, microfone, vai lá para Paula. Paula vai falar. Tem que aparecer na internet, Paula. Não, o diabo, ele está abaixo das ordens de Deus e Deus permite que ele faça o que Deus permite. Certo, ele faz o que Deus permite. O que Deus diz, não faça. O diabo faz? Não. Se o diabo fala assim, eu estou querendo destruir o mundo hoje, Deus. E Deus fala, não. O diabo faz? Não. Por que não? Tem gente dizendo aí, foi o exemplo de Jó. Falou para Deus, pode fazer o que você quiser, menos isso, limitado. Gente, é uma obediência estrutural. Já eu vou falar da obediência moral. Assim, é lógico que o diabo, ele não está assim, Deus, eu estou com a vontade de fazer a tua vontade, de te agradar. O diabo não busca isso. Ele tem um coração rebelde contra Deus. Então, mas estruturalmente ele obedece porque ele está debaixo de um comando. Não existe nada na criação que não esteja debaixo do comando de Deus. Quem conseguir daqui até o final pensar em alguma coisa que esteja fora do comando de Deus, pode propor, para a gente analisar, tá bom? De repente eu tenho que mudar meu estudo, mas eu acho que vai ser difícil você encontrar. Vai pensando aí. O que eu quero que você note é que é o seguinte: o diabo, os homens, a natureza que eu digo aqui, animais, árvores, os insetos, baratas, ratos, todos esses bichos asquerosos. Quase cantei a música do Titãs, entra nos sapatos, né? Todos esses bichos asquerosos, todas essas mosca, o leão. Vamos agora para as coisas mais nobres, mais bonitas, né? As bactérias também, todas as coisas, só porque o senhor falou, vou escrever aqui. As bactérias. Agora, não só isso, viu? Estruturas sociais. Gente, pasmem. Está na internet, vou ser preso. Movimento LGBT. Ateísmo. O funk carioca, já que tem 2 cariocas aqui no pedaço. Todas estas coisas estão debaixo de uma obediência estrutural. Elas estão acontecendo porque Deus está no comando do mundo. Vixe, eu vou pôr um aqui pior. O nome que não se pode nomear. Hitler. Eu sei que às vezes, o nosso problema é que como é que a pergunta das pessoas é onde existe Deus? Se existisse Deus, as coisas não existiriam Hitler. Não é isso que as pessoas dizem assim no popular? Eu sei. Hitler não obedece a Deus
como é que vai dizer? Moralmente. Ele não fala assim, eu estou querendo obedecer a Deus. Ele tem um coração rebelde contra a verdade de Deus. Ou tinha, né? Ainda tem um coração rebelde, porque ele ainda existe. E ele ainda vai ressuscitar no último dia. Mas esse é outro assunto. É que as almas, o corpo vai para o pó, mas a alma continua existindo. E o Hitler ainda existe, viu, gente? Vai ressuscitar no último dia. E vai continuar, eu acho, com o coração rebelde. Eu não julgo nem o Hitler. Tá? Todas estas coisas estão debaixo de um comando estrutural. Por que que Deus tem... Ele estruturou as coisas, e entre as coisas que ele estruturou, existe também desobediência, maldade. Aí é uma pergunta difícil. Mas tudo cumpre a sua vontade. Tudo faz como lhe agrada. Microfone para o presbítero Eugênio. A palavra de Deus diz que eu crio o bem e o mal. Sim. E até o perverso para o dia da calamidade. Exato. Então, tudo mas está aí sob alguém seu pode dizer comando. assim, não, mas... Assim, é verdade. Criar o perverso para o dia do juízo. Né? Abra lá Isaías 47. Isaías 47. Verso de número 7. Presbítero Eugênio, lê para a gente 45, verso 7. 7. De Isaías. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Tudo bem que você talvez esteja pensando, mas aqui talvez Deus esteja fazendo uma referência à guerra e não exatamente ao mal moral, ou a Satanás. Tudo bem, mas guerra não é uma coisa ruim? Mas aqui no 45:9 ele diz, o profeta diz, ai daquele que contende com o seu Criador. Sem dúvida. Fala, senhor Adalto. E não passa de um caco de barro, entre outros cacos. No caso da desobediência de Israel, Deus usou um exército maligno A Síria. para Eu ia repreender. usar agora de exemplo. Para repreender. Sim. Não, né? Quando você vai lá em Isaías capítulo 10, o senhor Adalto está lembrando aqui, É. que Deus diz que ele manda a Síria ser o cetro da sua vingança, né? E Deus fala assim, só que a própria Síria não pensa assim, é como o Hitler. Ela não pensa assim, ela acha que é ela que comanda. E Deus, no final das contas, fala assim, é por isso que ele diz, ai da Síria, cetro do meu poder. Eu a designei para fazer vingança, para corrigir meu povo, mas ela não pensa assim. E era por isso que ela estava sendo, depois, disciplinada. Irmãos, a obediência estrutural, só para fechar o conceito, então é aquela obediência que faz com que todas as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Quer sejam coisas boas ou ruins. Eu pus mais coisa ruim aqui, né? Só para vocês terem uma noção, porque as coisas boas é fácil a gente pôr debaixo da mão de Deus. O problema é a gente entender o que é ruim. Daí você vai tentar explicar que o fato de haver maldade no mundo não exclui a existência de Deus. Não significa que porque houve uma guerra, ou porque o próprio cristão fez uma guerra, ou um agente do reino, um cristão fez uma coisa má, que Deus não existe. Uma coisa não exclui a outra, porque existe uma obediência estrutural de toda a criação. E isso tem a ver também com o sol, com a lua, com todas as coisas criadas. Hoje, entretanto, a minha ênfase é num outro tipo de obediência. Porque assim, Elvira, você tem 2 filhas, né? Já são crescidinhas, né, Elvira? Mas elas foram pequenas um dia, não foram? Que bons tempos aqueles, você deve dizer talvez.
né? Mas você mandava as meninas, faça isso, todas elas eram sempre obedientes. De vez em quando. E teve alguma vez que elas obedeceram assim, eu faço, mas não quero fazer? Bom, é você que está dizendo. Talvez seja a Daniele, não a Bianca. Você já obedeceu pai e mãe sem querer obedecer? Já passou por isso? Melina, já aconteceu isso com você? Gente, é gostoso obedecer sem querer? Não, né? Quando a gente obedece sem querer, a gente não desfruta da obediência. Aí é que nem tomar remédio amargo. Toma porque tem que tomar. Agora, quem aqui gosta de chá de boldo? Além de mim, eu gosto. Olha, tem 2. Eu gosto de chá de boldo, gelado. Não, com açúcar não. Eu tomo chá de boldo na boa, gelado. E eu gosto. E não é masoquismo, não, é porque eu gosto. Meu paladar aceita muito bem chá de boldo. Se você quiser me chamar para ir visitar a sua casa e servir chá de boldo gelado, eu tomo. Eu acho que ele refresca. Só que chá de boldo é ótimo para o fígado, sabiam disso? Eu não sei o que é que ele faz, não entendo disso, mas eu sei que é bom. Eu tenho problema de fígado e aprendi a tomar chá de boldo muito cedo. E passei a gostar. Aí 2 pessoas vão tomar chá de boldo, Pastor Maurício e Vitória Espigado. Gosta de chá de boldo? Nunca tomou? Ótimo, a gente pode fazer um teste. Semana que vem. Aí eu tomo chá de boldo, eu faço uma cara assim, nossa, que refrescante. Vitória toma chá de boldo. Tem remédios amargos, que são bons, mas são amargos. Mas a melhor maneira de tomar um remédio amargo, que é bom, mas é amargo, é gostar do amargo. Assim, obediência estrutural, todos nós vamos obedecer a Deus. Todos nós vamos fazer exatamente o que Deus quer que façamos, para as coisas que Ele designou para que nós façamos. Só que essa obediência pode ser amarga, ou essa obediência pode ser doce como mel. E eu vou explicar essa obediência, que eu vou chamar aqui de obediência moral. Pois não, pega o microfone e fale, querido. Estrutural. O suicida é vontade de Deus? Você falou da folha, e um ser humano acaba a sua vida, é vontade de Deus ou permissão? Eu tenho problema, dificuldade. Assim, estruturalmente, o ato de um suicida, estruturalmente, não foge a isso aqui, ó, a este comando, esta vontade estrutural de que as coisas na história, então está aqui a história é como uma espécie de palco, onde a vontade de Deus se realiza, a vontade... na teologia a gente chama isso aqui de vontade decretiva. O que Deus determina que aconteça. Todas as coisas. Então a história de um homem que comete o suicídio, tá? Está estruturalmente ligada a essa vontade aqui, ó. Ela não está moralmente ligada a essa vontade. Nada acontece sem um comando. Veja, a realidade é uma resposta a um comando. A realidade não acontece por acontecer. Alguém precisa fazer a realidade acontecer, senão nada existe, irmãos. As coisas não existem sem o comando de Deus. A Bíblia diz que Deus preside os dilúvios. A Escritura diz, o Salmo diz, Deus preside os dilúvios. Então assim, é que quando a gente faz uma pergunta, vai num caminho desse de raciocínio, a gente tem em mente o ato moral do suicídio. Porque o suicídio é um ato moral negativo.
A pessoa tirou a vida. Mas não precisa ser o suicídio, o assassinato, o homicídio também. É a mesma pergunta. Veja, isso está estruturalmente ligado a Deus, mas moralmente distante. A vontade estrutural que comanda tudo. Então existe uma obediência estrutural de todas as coisas. Quer ver um exemplo só de suicídio bíblico? Vamos pensar em Judas. Judas se suicidou? E a Bíblia falava sobre isso? Ele era o filho da perdição. A Bíblia diz para que se cumprisse a Escritura. Existe uma história, a história de Judas, estruturalmente, é de obediência. Judas cumpriu o papel estrutural que lhe foi designado. Só que o coração, moralmente, longe de Deus. Quer continuar, Zuleide? Tudo bem, Zuleide? Dá para ir para casa e dormir? Não está dentro... Bom, não vou sair dentro do tópico do estudo, mas não está dentro da vontade de Deus, porque é da vontade de Deus que muitos se percam. Por isso ele não escolheu a todos, escolheu aqueles que ele quis escolher. Certo. Então, aqueles que ele não quis escolher, ele fez a vontade dele. Justamente esse que partiu para suicídio, não foi um escolhido de Deus, mas ele estava dentro da vontade de Deus. Sim, a senhora tem razão. Isso também ilustra, é a mesma coisa. Está dentro da predestinação. Veja só, eu não estou usando termos como predestinação, vontade decretiva. Que é vontade decretiva. Só para eu ficar com o foco na ideia de obediência. Quando Deus tem uma vontade decretiva e Ele a executa, as coisas, não só as pessoas, mas as coisas envolvidas estão numa obediência estrutural. Acontece o que Deus quer que aconteça. Mas eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa. Irmãos, é que a gente tem uma dificuldade tão grande de entender que Deus controla todas as coisas, até os atos maus dos homens maus. Os atos maus dos homens bons. A gente tem uma impressão que Deus é refém da nossa maldade, a ponto da nossa maldade está descontrolada, e Deus está assim meio... E agora, meu Deus não, né? E agora, o que é que eu faço? Como é que eu controlo essa gente? Irmãos, Deus não deixa de ser Deus, não tem como existir algo que não esteja debaixo disto, porque se algo não tiver debaixo do controle de Deus, nós temos que admitir que existe um outro Deus. Thalita? Mas e em situações que na Bíblia Deus diz, eu vou acabar com o mundo, e aí ele se arrepende, olha para Noé e salva o mundo? Ou em outras situações que Deus queria acabar com tudo, e aí Abraão ora e fala com ele muda, teoricamente, a vontade dele. Você vai ver que essas mudanças, embora a gente tenha uma explicação um pouco mais teológica para isso, olhando para esse ponto de vista, essas mudanças de Deus têm a ver com a mudança moral de homens. Não está falando de mudanças estruturais do plano. Ele está dizendo o seguinte, eu vou destruir a terra por causa do pecado. Por causa do pecado. Por causa da malignidade moral do homem. Aí Deus vem assim, Ele desiste de destruir a terra porque houve uma mudança moral. Mas então... Oi? Mas ele mudou a vontade dele? Essa daqui não. Então ele estava blefando? A punição do erro moral, ele está dizendo o seguinte, que ele suspendeu o juízo. Deus suspende juízos. Quer ver um exemplo? Adão, se você comer
da árvore, certamente morrerás. Adão comeu, não comeu? Adão morreu? Num certo sentido, sim, espiritualmente. Mas ele foi destruído. Houve uma suspensão de parte do juízo. Oi? Mas ele passou a morrer, né? Perdão, fala de novo. Mas ele passou a morrer. Ele era um ser eterno. Sim, ele passou a morrer, mas ele não morreu. Então houve uma suspensão do juízo. Ele poderia ter sido fulminado, não poderia? Deus falou assim, perdeu, Playboy. Perdeu, Adão. Já era. Sem chance. Mas Deus suspende aquilo. Deus, inclusive, dá um plano de restauração. Deus tem um plano de restauração. Deus não só suspendeu o juízo. Deus deu um plano de reparação do erro. Deus mudou a lei de Deus mudou? Não. Então assim, só que aí é dentro desse espaço da obediência moral. Existem punições de Deus que Ele não vai mudar. Quando o inferno for lançado para dentro do lago de fogo, junto com o diabo, junto com todos os que abandonaram a Deus, será que lá na eternidade Deus vai mudar de ideia? Será que vai chegar uma hora lá na eternidade e falar, estou cansado de ver esse povo lá no lago de fogo. Vou dar um jeito de restaurá-los? The Walking Dead. Será que eu vou restaurá-los? Não. Não. Então, veja, ele estabeleceu coisas que não vai mudar. Mas há juízos de Deus que ele suspende. Ele, por exemplo, Abraão chegou a falar com Deus, mas vem cá, Deus, lá em Sodoma e Gomorra, se tiver 50 homens de bem, se tiver 50 pessoas que tenham uma obediência moral, o Senhor destrói a cidade? Aí ele falou assim, se tiver 50, eu não destruo. Será que Deus estava mentindo para Abraão? Ou isso era só um joguinho de Deus com Abraão? Se tivesse 50, será que Deus mudaria? É que é tão difícil se, né? Se tivesse 50, ele mudaria, ele disse que mudaria. Deixa eu começar a falar sobre obediência moral e a gente toma esse tópico novamente. Então, irmãos, dentro deste aspecto de obediência estrutural, existe um outro nível de obediência. Uma obediência moral. Uma obediência que tem a ver com as criaturas capazes de fazer escolhas morais. As criaturas racionais. Em particular e em especial, os homens. Os homens da criação de Deus são aquelas criaturas que têm capacidade de fazer escolhas morais. Desenvolver uma escolha moral. O sol nasce todo dia? Todo dia o sol nasce? E o sol nasce porque o sol pensa assim, ai, como é bom ir para o trabalho logo cedo. O sol nasce para nós, porque na verdade ele não nasce, né? Ele existe girando, né? Mas vamos lá, o sol faz a parte dele todo dia? Faz. Mas o sol não faz isso como uma escolha moral. O sol ele tem uma obediência a Deus? Tem. Cumpre a vontade de Deus. Mas isso é parte da estrutura, do funcionamento das coisas. Oi? Eu não sei bem, faz muito tempo que eu li essa parte na Bíblia. Parece que aconteceu ou com Elias ou Isaías. Josué. Então o sol parou para poder ele concluir e ser vitorioso. Esse relato de Josué, de que o sol parou, foi uma rebeldia do sol contra a ordem de sempre andar? Não. Foi uma obediência do sol à ordem de Deus parar. Mas o sol não falou assim, Deus, eu vou escolher parar em resposta à oração de... Não, o sol não teve uma escolha moral. O sol foi uma obediência apenas de Deus.
a ordem, a vontade que estrutura a vida. Ele não faz uma escolha moral. Nem o cachorrinho de vocês que acha que vocês acham. Eu sei que alguns acham que aquele cachorrinho inteligente que você tem em casa, que ele gosta mais de você do que do vizinho, porque ele escolheu moralmente você, porque você, sei lá, você é mais bondoso, então ele acha você melhor. Não, ele tem uma obediência, que é parte da obediência estrutural. Ele reage por instintos que Deus colocou no ser dele. Ele se afeiçoa ao seu próximo, né, ao dono, por causa de instintos que estão na estrutura do que é ser cachorro. Já se sentiu traído porque você doou o cachorro para um parente e depois de um tempo ele rosnou para você e amou o parente? Você está me traindo, fulano? Não está me conhecendo, não? Está fazendo cachorrada comigo? Esse é um amigo cachorro. Gente, isso pode acontecer. Porque não é uma escolha moral que o cachorro faz. Ele tem um atendimento natural aos instintos que foram colocados na sua cachorrice. Tá? Então não fique triste porque o gato nunca aprendeu a te amar. Você fala assim, vem cá, bichano. Como é que fala um nome de gato aí, gente? Fala um nome de gato. Eu nunca tive gato, nunca dei nome para gato. Como? Boris? Não, Boris é um nome interessante para gato. Deve ser um gato gordinho. Me fala se é um gato gordinho, Boris. Então lá o Boris. O Boris me ama. Cadê o Boris? Está na rua. É parte da natureza do gato ser um outro tipo de bicho. Ele não é melhor que o cachorro, nem pior que o cachorro. Ele é um outro tipo de bicho com outros instintos estruturais ou estruturantes da sua natureza. Agora o ser humano não. O ser humano faz escolhas morais. Gênesis capítulo de número 2. Deus colocou à prova o homem e colocou à prova a sua obediência moral. Deus não colocou à prova a obediência estrutural de Adão. Deus chegou para Adão e falou assim, Adão, criei a terra, pus nela árvore, pus animais, pus luminares, está tudo funcionando, agora eu quero que você cuide disso para mim e que você multiplique e encha a terra. E Adão começou a obedecer a Deus. E cada vez que Adão cuidasse de uma árvore, Adão estava fazendo uma escolha moral, de fazer o que Deus havia mandado. Por exemplo, verso 18 do capítulo 2. Disse mais o Senhor a Adão, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe aos homens para ver como ele lhes chamaria, e o nome que o homem desse aos animais, seres viventes, a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Quando ele deu nome, ele estava num ato de obediência. Que tipo de obediência? Moral, gente. Por quê? Porque ele não fez aquilo só porque a natureza dele inclina ele a fazer. Ele fez aquilo em uma escolha. Pode deixar que eu vou lá fazer. Eu estou lá. Adão podia ficar em casa, não dar nome animal, coisa nenhuma, coisa perigosa. Coisa cansativa. Parece até que Deus é que trouxe o animal para o... Ainda eu vou ficar perdendo meu tempo dando nome para animal? Não, mas Adão escolheu obedecer. A escolha moral, ela tem dois lados. Um lado positivo. Ela tem um lado positivo e um lado negativo. Com Adão foi a mesma coisa. Deus construiu o jardim e falou, você vai guardar e cultivar o jardim. E certamente Adão já tinha começado a fazer isso, já estava obedecendo a Deus. Feito a escolha de fazer aquilo que Deus havia determinado.
Mas tem um lado negativo. Quando Deus chega para ele e fala: contudo, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No lado positivo, Adão tinha que pôr em prática as suas capacidades. Por exemplo, Adão tinha capacidade de dar nome para os animais? Tinha ou não tinha? Tinha, tanto é que deu. Então ele tinha que pôr em prática as suas capacidades, segundo a ordem de Deus, lembra? Sempre obedecendo a um comando. Agora, do lado negativo, Adão tinha que pôr limite às suas capacidades. Por exemplo, ele podia comer uma banana? Podia? Tinha capacidades ou capacitações para comer uma banana? Pega a banana, descasca, come, joga no lixo. Eu não sei como é que era isso no Jardim do Éden, né? Como é que seria a reciclagem do lixo no Jardim do Éden? Acho que no Jardim do Éden, além de ser um produto natural e ele viraria o que tinha que virar, havia uma ação para aquilo ser o perfeito. Oi? Não, o lixão de hoje não é nada a ver com o Jardim do Éden. Escuta só. Adão podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou seja, tinha capacitações para comer dela? Tinha. Estender a mão, pegar o fruto e comer. Tanto é que ele fez. Só que a obediência moral dele era tanto para fazer o que Deus havia mandado e capacitado, ou seja, pôr em prática as capacitações, como para pôr freio nas suas capacitações. Escolha moral, obediência moral, é fazer tudo o que é ordenado fazer, conforme as nossas capacitações, e pôr freio ou limites às nossas capacitações naquilo que nos é ordenado não fazer. Bom, quando Deus põe Adão à prova, põe Adão a sua capacidade de obedecer moralmente a Deus. Deixa eu ver como é que eu pus aqui no meu texto isso. De maneira positiva, o homem foi chamado à obediência moral quando Deus lhe determinou o trabalho de cuidar do jardim. O próprio ato de dar nome aos animais foi um ato de obediência moral positiva. O homem cumpria ou dava curso ao cumprimento de forma correta todos os mandatos da criação. Contudo, Deus estabeleceu uma ordenança negativa: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta ordenança tinha um claro propósito de testar a obediência moral do homem nos aspectos, dos limites de suas possibilidades. Ou seja, Deus estabelecia um limite ao homem e tinha uma relação direta com o domínio de suas capacidades. Por exemplo, Deus não precisou proibir o homem de voar, porque essa capacidade Adão não tinha. Mas Deus proibiu o homem de comer da árvore, porque isso ele podia fazer. Não era mais fácil Deus colocar a árvore num lugar que Adão não conseguisse pegar? Só que aí ele não seria testado moralmente, porque a escolha, embora esteja estruturalmente esteja dentro de um ato de obediência estrutural, está dentro de um ato de desobediência moral, quando ele come do fruto. Entendeu? Sim ou não, gente? Estou igual o meu tio, né, e o bispo Macedo. Sim ou não? Vai lá, gente, abre o coração. Fomos colocados no mundo, junto com o pecado,
Mas Deus disse, pode fazer tudo menos ir de acordo com o mundo. Por isso ele diz, vós estáis no mundo, mas não são do mundo. Veja a mesma coisa nos dias de hoje. Nós somos limitados também. Sim. Estamos no mundo, vivemos no mundo. Obediência moral, mas ele Deus, disse, não pequeis, vai e não peques mais. Da mesma forma, a nossa obediência moral, ela tem a ver com aspectos positivos, de fazermos coisas que Deus ordena fazer, e que nós somos capacitados para isso, e de refrear nossas possibilidades quando Deus nos proíbe fazer outras coisas. É isso que é obedecer a Deus, está sempre dentro dessas esferas. É um ato da vontade do homem. Vamos lá em Gênesis capítulo 2. Quem está aí perto do microfone, pega o microfone e vai ler Gênesis 2, Gênesis 3, verso 6. Note o seguinte nesse texto, que é importante, que é um ato pessoal, é voluntário. O ato do pecado, da desobediência, é um ato moral voluntário. A vontade da mulher estava em curso, a vontade do homem estava agora em curso. Era a vontade do homem, olha, essa vontade, a escolha moral está sendo feita. Há um princípio racional presente. Vai lá, quem está com o microfone. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tem um detalhe aí, eu não sei se eu posso exagerar na importância desse detalhe, nunca estudei a esse ponto, hoje é que eu fiquei atento para ele, que a serpente não deu fruto para ela. Ela foi na árvore e pegou, tomou-lhe o fruto. Vendo a mulher que a árvore era boa, tomou-lhe o fruto. Tomou, comeu. Ela fez uma escolha moral. Dentro daquele pacto de obras, que era ela se manter obediente a Deus, ela agora fez uma escolha moral de romper com este pacto de obediência. Deixa eu só completar esse pensamento. Ela olha, ela deseja, ela toma, ela come, ela dá para o marido e ele come. Então veja, a escolha envolveu a vontade de Eva. Irmãos, vamos pegar esse caso lá, lembra da Assíria, o nosso exemplo? A Assíria será usada por Deus para castigo de Israel. E ela faz isso. Só que quando ela faz isso, ela no coração dela está achando que está fazendo a vontade de quem? Dela própria. A escolha moral dela é de rebeldia. Estruturalmente, cumpre a vontade de Deus. Moralmente, está em rebeldia contra Deus. Pastor, por que é importante saber esse detalhe? Porque é o seguinte, quando Deus vai propor a restauração, a redenção, Deus vai propor uma mudança na obediência do coração, na obediência moral do homem. Então, lembra que eu usei o exemplo das meninas que obedeciam a mãe, mas sem vontade moral de obedecer, vamos dizer assim. Era uma escolha apenas com medo de apanhar. O importante é que o seu coração cumpra essa vontade estrutural de Deus de uma forma moralmente positiva, para que obedecer se torne um prazer. E aí você não precisa ir para casa e comer um pote de chocolate ansioso, dizendo assim: eu sou um pecador, eu não sei de nada da vida. Você vai para casa e vai dizer para Deus: me ensine a te obedecer,
a fazer escolhas de obediência. É por isso que eu estou enfatizando, para você entender. Quando você pecar, que de alguma forma isso é parte de uma estrutura, mas que você tem que saber que o seu papel nessa estrutura, além de funcionar para que ela aconteça, é funcionar moralmente de forma positiva, para você desfrutar do que acontece. A Bíblia não diz que todas as coisas acontecem para o nosso bem? Se você aprender a desfrutar, porque a sua cabeça começa a funcionar positivamente, você não só vai ver que as coisas cooperam, você vai sentir, você vai desfrutar deste bem, que todas as coisas têm potencial de te fazer feliz. Microfone. Eldo. Queria que você me explicasse uma coisa aí. Falou que Eva e Adão, eles tinham, as duas escolhas tinham condições de fazer, tanto negativa como tinham capacidade positiva, né? de refrear o impulso. Isso. Ou de dar vazão ao impulso de comer, de desobedecer. Você falou que como nós hoje também podemos fazer, mas aí no sentido de que a gente costuma dizer que Eva e Adão tiveram livre-arbítrio para fazer isso. Tá certo. Nós hoje não temos isso, né? Não, sim, mas nós temos escolhas livres. Aí é o que a gente fala de livre agência. Nós temos liberdade de escolha. Nós podemos escolher o que é bom e o que é mal num caráter moral. Não tem nada a ver com livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você está falando, nós não conseguimos agir contra a nossa natureza, de fato. Mas nós podemos fazer escolhas morais em favor de Deus, de obediência a Deus. Até o ímpio pode agir de acordo com a lei que está no coração dele. Então, há muita semelhança entre nós e Adão, embora Adão tivesse livre-arbítrio, nós não. Eu aprendi essa semana que quando nós... nós... dando a vez de alguém que levantou a mão, mas eu vou deixar porque domingo eu quero almoçar lá. Então, mas... Não, pode falar, mãe, fala. Não, eu aprendi essa semana que quando nós colocamos em prática a nossa obediência moral a Deus, até as coisas erradas que nós fazemos, Deus conserta. Assim, já eu chego nesse ponto aí. Vai lá, deixa ele falar lá. Assim, é que as coisas erradas que nós fazemos não é obediência moral, é o contrário. É desobediência, é rebeldia. Essa parte moral negativa que Adão teve de comer o fruto, e o presbítero falou sobre o livre-arbítrio, eu acredito que o livre-arbítrio para a salvação foi só naquele momento. Hoje, nós temos essa parte moral de sim ou não, mas para a salvação, nós não temos mais. Eu sei que o assunto é outro, mas... Eu não vou explicar essa distinção que o Elton está fazendo de livre-arbítrio, mas vamos ficar hoje dizendo o seguinte, nós fazemos escolhas morais livres. Sim, temos essas... Embora estruturalmente cumpramos a vontade de Deus, a escolha moral é livre. Por que eu entrei nessa, né? Vocês devem estar perguntando. Mas responde só essa pergunta. Sem discutir mais. Essa obediência moral negativa... Assim, o livre-arbítrio é mais do que só uma relação com a salvação. Sim. Mas o livre-arbítrio para a salvação foi só naquele momento. Foi só naquele momento. Certo. É que naquele momento ele não precisava de salvação. Ele já era pleno. Ele foi criado numa... Ele caiu. Ele foi criado mas ele estado... ele foi criado num estado, digamos, de glória, não de glória, mas de plenitude e de santidade. Certo. Tá? Certo. Irmãos, aí em Gênesis... Pois não? Tem que falar no microfone, não tem jeito. Eu sei, então fala rápido no microfone. Alô? Isso. Olha, se caso o Adão rejeitasse não comer do fruto, o que poderia acontecer? Que poderia acontecer a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele ia redimir Eva. Sim. Com o ato dele, ele iria redimir Eva. Ele iria pisar a cabeça da serpente, sai para lá.
Ele iria eliminar o problema. É, Porque ele teria feito a escolha moral. E como ele era um representante, exatamente. Eva seria redimida pela ação dele, digamos. Como a igreja é redimida por Cristo quando Cristo obedece e pisa na cabeça da serpente. Tá? Quando Deus se aproxima de Adão, Adão comeu o fruto. Deus se aproxima de Adão. Vocês vão ver que o novo estado de Adão tem a ver com o comando de Deus. Ou seja, a obediência, gente, sempre tem uma relação com o comando, com a ordem dada. A obediência estrutural é um resultado da ordem decretiva de Deus para a realidade. Mas a ordem de Deus para Adão tem valores morais também, que agora as escolhas de Adão vão determinar. Abra aí no capítulo 3 de Gênesis, verso 11. Deus procura Adão. Adão, onde estás? Aí Adão fala assim: estou aqui. Onde, Adão? Aqui. Mas por que você está escondido, Adão? Porque eu vi que eu estava nu, tive medo, me escondi. Verso 11, o que diz aí? Perguntou-lhe Deus: quem fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei a não comeres? Comeste da árvore que eu ordenei não comeres. Veja, o problema de Adão não era ter comido um fruto. Era ter feito uma escolha contrária à ordenança. Irmãos, o nosso problema com Deus, hoje em dia, é mais ou menos o mesmo. Qual o problema? O que vai acontecer se eu pegar uma coisa que não é minha? Sabe? Você não vai acontecer nada, o mundo vai continuar existindo, ninguém vai morrer, sabe aquelas coisas? Ninguém morreu, está todo mundo feliz. O problema não são as coisas em si somente. Porque tem muita coisa que é pecado e que você pode dizer, mas não prejudica ninguém. Mas se é contra o comando de Deus, é uma escolha moral negativa. Nós vamos pegar aqui o exemplo de Caim. Deus está lá e Abel e Caim querem agradar a Deus. Abel é criador de gado e Caim é lavrador. Quem que é melhor? O criador de gado, o pecuarista ou o agricultor? Quem que é melhor? Qual é a profissão mais importante? Pecuarista ou agricultor? É pecado ser pecuarista? É pecado ser agricultor? Mas eles querem agradar a Deus. O que eles fazem? Pegam um produto do trabalho deles e vão entregar para Deus. E Deus chega para Abel e fala, que gostoso, que maravilha, nota 10. E chega para Caim e fala, não quero isso. Aí Caim fica triste, porque Deus não quis o produto dele. Gênesis 4, 7, lê aí. Gênesis 4, 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem? O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então vamos lá. Se bem fizeres, ou se procederes bem, acho que é assim que está na outra versão. Gente, Deus chega para Caim e fala, Caim, eu só não quero, e se eu não quero, não quero. Caim, eu quero que você pegue emprestado uma ovelha do Abel e me ofereça. Então por que você está aí bravo comigo, Caim? É o meu comando, Caim.
Aí Caim chega para Deus e fala, mas o meu... O comando de Deus para Caim foi este. Aí Deus chega para Caim e fala, Caim, é simples. Se você obedecer, tudo certo. Agora, veja como Deus liga a ideia de pecado à desobediência. Mas se você não obedecer, se você não proceder bem, o pecado jaz à porta. O teu desejo vai ser contra você, se você não... Você precisa controlar. Lembra a ideia do que é a obediência, o desafio negativo aqui? Que é refrear as capacitações? O que Caim precisava fazer era refrear sua vontade. Era dizer para si mesmo, tudo bem, Deus. O Senhor sabe o que é melhor. Ponto. É muita humilhação eu ir pedir ajuda do meu irmão. É coisa nenhuma. Obedecer a Deus nunca é humilhação. Mas Caim talvez pensasse assim. E muita gente pensa assim. É uma humilhação eu ir buscar, eu obedecer a Deus nessa hora? Não, o Daniel me prejudicou. Negócio de estender a mão, irmão, eu estendo a qualquer um, menos a ele. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar até o inimigo, aquele que nos persegue. Ah, mas é uma humilhação eu passar por isso, Senhor. Nunca é humilhação você se submeter à ordenança. Irmãos, nós temos que levar a sério a palavra de Deus, porque ela é a voz de comando. Não é a coisa em si. Tinha algum mal o produto que Caim ofereceu a Deus? Será que um agricultor não pode chegar para Deus e oferecer a primícia da sua lavoura? Depois Deus não aceitou de um monte de gente, porque não tinha festa das primícias. Deus não aceitou de um monte de gente, só de Caim que não. É porque Deus disse para Caim, a minha voz de comando é esta. Irmãos, a obediência moral está no centro da obra restauracional de Deus. Foi o coração do homem que se tornou desobediente. Deus restaura as coisas através da obediência ou da restauração da estrutura de obediência no coração do homem. Por isso que obedecer é melhor que sacrificar. Lembra a obediência das meninas? Bianca e Daniele. Vai estudar. Queria assistir Malhação. Vai estudar porque vocês têm prova. Não, é Malhação, último capítulo, não sei o quê. A menina assistia Malhação? Assistia. Tá bom. Então elas estão estudando como um sacrifício. Mas que gostoso seria, é mesmo, né? A gente manda gravar Malhação, vamos estudar matemática, que é a coisa mais maravilhosa deste mundo. E tirar 10, né? E tirar 10. Vamos trabalhar, irmãos, semana que vem, com as coisas que compõem a obediência total e moral do nosso coração a Deus. Então eu quero que vocês notem que o processo de restauração começa na obediência. Tem uns 2 versículos que eu acho importante a gente ler, antes de fechar. Romanos 5. Eu já li esse a semana passada, mas é que ele agora se encaixa ainda melhor. Romanos 5. Traz aqui para a Camila ler para a gente. Acha aí, Camila. Romanos 5. O verso que você vai ler para nós é o verso de número 19.
Porque como pela a desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja só. Note o que Paulo entendeu. Paulo entende que o problema do pecado tem a ver com a desobediência. Lembra, nós fizemos essa ligação lá em Caim, desobediência é pecado. E Paulo vai falar assim, a desobediência traz esse pecado. Ela desestruturou o homem do processo de obediência a Deus. Aí o homem faz a vontade decretiva de Deus com o coração rebelde. E aí então isso é morte. Contudo, a obediência de um homem restaura. É lógico que esse homem é o segundo Adão. É Jesus Cristo. Então você vai notar que o centro do processo de redenção é uma mudança na qualidade moral ou das escolhas morais. Tem a ver com obediência. E obediência, gente, tem a ver com comando. E o comando é a voz de Deus. E a voz de Deus é a palavra de Deus. Então assim, é você entender que este é o processo de restauração que está sendo estabelecido. Deus trabalha para que você o obedeça. Para que você tenha obediência moral, faça escolhas, faça a vontade de Deus, amando a vontade de Deus. Por isso o salmista chega e fala assim, eu amo a tua lei. Por que você ama a minha lei? Porque a tua lei conquista o meu coração para não pecar contra ti. Eu amo a tua lei porque quando eu faço o que a tua lei manda, eu sou pleno de alegria. A questão não é a coisa em si, é que a alegria, a verdadeira alegria, felicidade, dê o nome que você quiser, regozijo, é obedecer a Deus, é cumprir a sua vontade. Não importa o que aconteça, tá? O último texto é o de Ezequiel, ele também é fundamental para nós, Ezequiel 36. Alguém lê para nós aí, Ezequiel 36, versos 26 e 27. Levanta a mão, quem pode ler? Aqui, o presbítero Eugênio. 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós, de vós, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você usou a palavra que até queria usar, obedeceis. Observeis. Observeis. Veja como é que Deus está agindo. Eu vou mudar vocês. E o que é que o Senhor vai fazer? Eu vou mudar o coração de vocês. Eu vou pôr um coração de carne, você só tem um coração de pedra. Eu porei o meu espírito em vós. Tá, e o que isso vai fazer? Isso vai fazer vocês me obedecerem. Vocês vão andar na minha lei, no meu comando. Irmão, para encerrar, eu só quero exortá-lo a pensar o seguinte. Se alguma coisa, qualquer coisa na sua vida, está levando você a um momento de escolhas morais, e você está rejeitando o comando de Deus, você vai acabar cumprindo o seu papel, mas você não vai fazer uma escolha moral positiva. Sua obediência moral vai por água abaixo. E Deus não quer isso. Porque se você fizer qualquer coisa contra a vontade de Deus, esta vontade no sentido
de escolhas morais positivas, essa vontade que a gente chama revelada, essa vontade, né, que Deus dá na Escritura, você fizer qualquer coisa contra isso, você não desfrutará de alegria, de verdadeira alegria. Porque não é possível ser feliz e desobediente a Deus, sendo desobediente a Deus. Então é bom parar, refletir, repensar. É bom pedir a Deus coração novo, sempre. Tá bom? Alguma pergunta? Os meninos do louvor podem vir à frente? Nós vamos encerrar com cânticos. Pois não, pode fazer. Alô. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Dentre os exemplos que foi citado Josué. Também. A parte lá que o sol parou. A pergunta é, quem obedeceu? Porque dizem que o sol é fixo. A própria palavra de Deus diz, fixou os luzeiros no céu. Ah, entendi. E a terra gira. Então, no caso aí, quem obedeceu foi a terra. Uma vez recebi uma série de... um cidadão postou para mim, pessoalmente, um amigo meu, aliás. De repente está até assistindo pela internet. Eu não vou falar seu nome. Mas ele postou assim, erros que a Bíblia contém. E um deles é este. Que a Bíblia diz que o sol parou. E isso não faz sentido algum cientificamente falando. Afinal de contas, é a Terra que roda, né? A Terra que tem a rotação e a translação e... tem um nome aí, não lembro agora. É que a Bíblia não é um livro com a preocupação de precisão científica. Então a Bíblia pode dizer, como comumente a gente diz, o sol nasceu, desde o nascente do sol até o seu poente. Ela não tem essa preocupação de ser científica. Ela não é um livro de ciências. Ela é um livro de história que comunica com os homens. E especialmente naquela época ainda era mais forte do que hoje a ideia de que era o sol que andava, tá? Então, o relato bíblico é de que o sol parou mesmo, o sol foi obediente. Na verdade, o universo foi obediente. Ah, tem mais uma aqui? Você não vai lá, não? Ah, para fazer pergunta só pode fazer daí, né? Tá bom. Não, pode ficar, faça essa pergunta. Mano, fica até difícil com essa música de fundo, eu vou chorar. A música de fundo é assim. Primeiro, são 3 em uma, eu acho, ou uma em... enfim. Lúcifer, ele caiu antes da criação de tudo. Se for antes, eu já ouvi algumas pregações e dá a entender, às vezes, que foi uma panelinha contra Deus e por isso que ele saiu. Então, pensando assim, talvez parece que Deus perdeu o comando disso. Aí você fez aquela pergunta, eu fiquei pensando se tem alguma coisa. Eu não acredito que nada saia do comando do Senhor. Mas ouvindo isso, talvez de um jeito assim, parece que ele perdeu o controle. E, tipo, eles estavam falando de mim, tentaram me roubar o poder. E aí... eu vou puni-los por isso. Isso. Não puni-los. Tipo, sabe? Eu perdi o comando disso. É isso, eu acho. A terceira esqueci. Tá bom. Vamos lá. Primeiro, antes de toda a criação, não, porque ele é uma parte da criação. Quando Deus, no princípio, criou os céus e a terra, eu particularmente entendo, criou todas as coisas. E aí, inclusive, os anjos, entre eles, Lúcifer, o arcanjo maior, que tinha lá esse ser tão glorioso que havia no céu. Então, a partir daí, a vontade estrutural de Deus está estabelecida, que a vontade estrutural de Deus é para coisa criada. Então, quando ele rompe com a vontade estrutural, com a vontade de Deus, ele, na verdade, ele rompe, ele faz uma escolha moral, porque ele também é um ser moral. Então, o pecado dele é semelhante ao nosso. É um rompimento com Deus. Faz parte de uma estrutura
Deus planejou. Agora, moralmente ele é culpado. Por isso que ele é expulso. E é por isso que ele será condenado. Só que Deus não deu a ele uma coisa que deu a nós. Não deu fórmula de redenção. Para os anjos caídos não tem redenção. Bem feito para ele. Bem feito porque foi Deus que fez, né?